Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do inglês da vida real com a série Suits. A primeira coisa que eu quero pedir para você aqui nesta aula de hoje é: deixa seu like aí embaixo, comente ao longo dessa aula e vamos estudar mais uma cena desta série Suits. Let's go! Esta cena que nós vamos analisar nesta aula de hoje é uma conversa entre Harvey e Jessica. Bem, nós vamos começar assistindo esta cena que nós vamos analisar, primeiramente sem legenda alguma. Comente aí o quanto que você consegue entender desta cena, desta conversa sem legenda alguma. Vamos lá. Here's what's going to happen. You're going to give me back my promotion, and that's the last we're going to talk about this. And why is that? Because if you don't, I'm going to go across town and join Rick Peterson. I'm going to approach every client I've ever closed, and I'm going to take them with me. You do that, and you'll force me to put you in front of the ethics board. I don't think you will. And why not? Because you were obligated to notify them the second I lied to Gerald, but you didn't. You put me in front of the board right now, I'll put you right up there with me. I'll give you your promotion. But you have to do something for me. Anything. Pro bono. Anything but that. Harvey, pro bono cases are how we as a firm show that we care about more than just ourselves. I'm not saying we shouldn't do them. I'm saying I shouldn't do them. And it's how you can show me that you care about more than just yourself. You'll handle this yourself. You will not pass it off. Absolutely. Agora, o segundo passo desta aula, vamos assistir esta mesma cena, porém agora com legendas em inglês. Comente aí e confira se agora vai ficar um pouco mais fácil a compreensão. Vamos lá. Here's what's going to happen. You're going to give me back my promotion, and that's the last we're going to talk about this. And why is that? Because if you don't, I'm going to go across town and join Rick Peterson. I'm going to approach every client I've ever closed, and I'm going to take them with me. You do that, and you'll force me to put you in front of the ethics board. I don't think you will. And why not? Because you were obligated to notify them the second I lied to Gerald, but you didn't. You put me in front of the board right now, I'll put you right up there with me. I'll give you your promotion. But you have to do something for me. Anything. Pro bono. Anything but that. Harvey, pro bono cases are how we as a firm show that we care about more than just ourselves. I'm not saying we shouldn't do them. I'm saying I shouldn't do them. And it's how you can show me that you care about more than just yourself. You'll handle this yourself. You will not pass it off. Absolutely. É isso aí, people! Comente aí o que você achou dessa cena. Nós vamos aqui fazer o que nós fazemos absolutamente todos os dias. Vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Antes de começar, se você ainda não me segue lá no Instagram, teacher.murilo, corre lá, me segue e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa durante esta aula, você sabe, você pode mandar mensagem lá para mim. Vamos lá. Here's what's going to happen. A cena começa com o Harvey já intimidando a Jessica, olha só. Here's what's going to happen. E ele começa dizendo: Here's what's gonna happen. Percebam que quando ele fala here's, ele já junta com what's e depois junta com going to. Só que ele não pronuncia going to. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele pronuncia gonna. Ele junta going to e pronuncia a palavra gonna. Para quem não sabe, gonna é a contração, é a abreviação de going to. Então ele fala here's what's gonna happen. Here's what's gonna happen. E ele fala isso, claro, bem rápido, né? Here's what's going to happen. Ele está dizendo o seguinte, preste muita atenção. Here's, ao pé da letra, significa aqui está.
é uma contração de here is. Aqui está. E depois, what's gonna happen, que é a sequência dessa frase, ele está dizendo o que vai acontecer. Here's what's gonna happen. Aqui está o que vai acontecer. É mais ou menos uma intimidação em que ele diz, eu vou te falar o que vai acontecer. Aqui está o que vai acontecer. E aí ele vai dizer o que vai acontecer, né? Enfim, é uma ameaça, é uma intimidação. Here's what's gonna happen. Aqui vai o que vai acontecer. Aqui está o que vai acontecer. Here's what's gonna happen. Here's what's gonna happen. You're gonna give me back my promotion. Vamos analisar aqui linha por linha, né? Sem pressa. You're gonna give me back my promotion. Ele está dizendo o seguinte, preste muita atenção. Quando ele diz you're going to give me back, você não deve traduzir ao pé da letra, senão you're going to give vai ser traduzido para você está indo dar. E não é nada a ver com indo. Aqui é importante entender que tanto nessa frase quanto na frase anterior, ele está usando o verbo to be mais going to, o que indica que é uma sentença que transmite um sentido de futuro. Então, quando ele disse aqui anteriormente, aqui está o que vai acontecer, olha aí, ó. É um exemplo de uma frase que você não pode traduzir ao pé da letra, senão vai ficar, aqui está o que está indo acontecer. E não é isso, tá? Here's what's gonna happen. You're gonna give me back my promotion. Aqui quando ele diz you're going to give, né? Ele fala you're gonna give me, e esse give me soa também como gimme, uma outra abreviação aí de give me. Caso você queira abreviar give me, você pode dizer gimme. Portanto, you're gonna give me. Só que não é só give me, né? Tem o back. Vamos traduzir isso aqui até aqui. You're gonna give me back. Você vai me dar, no sentido de dar de volta. Give me back, você vai me devolver. Alright? You're gonna give me back. Você vai me devolver my promotion. Minha promoção. E aí depois, na sequência, ele diz... And that's the last we're going to talk about this. E ele tá botando um ponto final aí, ó. Olha só. And that's the last we're going to talk about this. Preste muita atenção. And that's the last. E esta é a última. É como se fosse essa é a última vez. And that's the last time. Só que aqui ele cita só and that's the last. E essa é a última vez. We're gonna talk about this. Temos ali o we're, abreviado de we are. Mais uma vez esse sentido de futuro com o verbo to be e going to. We're going to talk. Você vai pronunciar we're gonna talk. We're gonna talk. Toda vez que você vê aqui nessa frase e na anterior também, going to, você vai adaptar, contrair para gonna. Portanto, we're gonna talk about this. E aí, about, junta com this, ficando about this. Ele está dizendo o seguinte, nós vamos falar sobre isso. Essa é a última vez que nós vamos falar sobre isso. Ele meteu ali a ameaça e disse, você vai devolver a minha promoção. E é a última vez que falamos sobre isso. Vamos então recapitular essas duas frases. Here's what's going to happen. You're going to give me back my promotion, and that's the last we're going to talk about this. And why is that? E aí a Jéssica já pergunta, né? And why is that? Vamos ouvir novamente. And why is that? Essa pergunta dela, ao pé da letra, significa e por que é isso? Ou e por que é aquilo? Poderia ser também. Mas é interessante. Aqui é como se ela estivesse perguntando no português. E por que isso? Como se fosse, por que eu faria isso? Preste muita atenção, aqui temos and, que significa e, why, significa porquê, o porquê que você usa para fazer perguntas, is, verbo to be, that, pode ser isso, aquilo, aquele, depende do contexto. Então, why is that? Por que isso? That. Because if you don't, E aí ele fala, because if you don't, porque se você não o quê? Se você não... E aí vamos voltar aqui para você entender.
me dar a promoção, né? Que é o que ele tá pedindo, né? Ele tá pedindo uma promoção. Então, se você não... Vamos voltar aqui para recapitular novamente. Here's what's gonna happen. You're gonna give me back my promotion, and that's the last we're gonna talk about this. And why is that? Because if you don't, Because if you don't, porque se você não... E esse não, ele tá meio que sem o verbo ali, né? Depois do don't. Because if you don't give me back my promotion, seria isso, né? Enfim, que é o que já foi citado anteriormente. Porque se você não, because if you don't, e depois ele diz... Ah, preste muita atenção aqui, ó. I'm gonna go across town and join Rick Peterson. I'm gonna go. Olha só que loucura. Mais uma vez usando verbo to be mais going to. Sentido de futuro. Passando uma firmeza que de fato ele faria aquilo. Aqui ele está dizendo I'm gonna go. É engraçado porque nós não podemos traduzir isso ao pé da letra. Se você traduz isso ao pé da letra, vai ficar estou indo ir. Não faz sentido, não tem lógica. Ele está passando firmeza. Quando a gente usa a estrutura verbo to be mais going to, você está passando uma seriedade, algo que você de fato vai fazer. Às vezes, até num contexto de algo que já está planejado, você está decidido, você já bateu o martelo. Bateu o martelo, né? A gíria. Enfim, I'm gonna go, eu vou. Literalmente, você vai traduzir para eu vou. É aqui, preste atenção, ele diz o seguinte, ó. Ele diz para onde ele vai. Across town. Significa do outro lado da cidade. Só para ressaltar aqui uma coisa muito importante, tá? Nós temos dois termos aí que significam a palavra cidade. Os mais comuns, que é city ou town. Geralmente, city é mais comum. Aqui ele usou across town, carrega exatamente o mesmo sentido, tá? Do outro lado da cidade. Across town. E aí ele diz... And join significa aí se juntar Rick Peterson. Esse Rick Peterson, pelo que aparenta, seria o dono de outra firma de advogados. Enfim, ele iria para lá, né, ameaçando a Jéssica, né, ameaçando sair aqui da empresa em que ele está. Enfim, preste muita atenção aqui, ó. Because if you don't, porque se você não, I'm gonna go across town. Eu vou do outro lado da cidade, eu vou pro outro lado da cidade e me juntar ao Rick Peterson. And join Rick Peterson. Vamos continuar. I'm going to approach every client I've ever closed. Vamos ver aqui a sequência da ameaça dele. Agora a ameaça dele é o seguinte, ele não só vai se juntar ao Rick Peterson, ele vai fazer o seguinte. I'm gonna approach. Preste muita atenção aqui como que ele fala isso, hein? I'm going to approach every client I've ever... Quando ele fala I'm gonna approach, é importante entender que approach significa abordar. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou abordar, mais uma vez, você não deve traduzir ao pé da letra, porque tem verbo to be com going to, e o sentido aqui é futuro, não é eu estou indo abordar, não. Eu vou abordar every client, cada cliente, e na frase de baixo ele diz I've ever closed. Vamos ouvir novamente essa frase. Peterson, I'm going to approach every client I've ever closed. E essa frase final, I've ever closed, significa que eu já fechei. Eu vou abordar cada cliente que eu já fechei. É isso que ele está dizendo. And I'm going to take them with me. And I'm gonna take them with me. Gente, eu fiz questão de deixar a legenda aqui. Todas as vezes que tá going to, ele pronuncia gonna, ok? Então ali seria and I'm gonna take. É o jeito que ele fala, tá? Mas se você quiser, você pode pronunciar do seu jeito. I am going to take. Claro, numa fala mais rápida é muito mais comum essa contração, essa abreviação. Então, and I'm gonna take them with me. E é interessante porque ele não fala and, como som de D, né? Olha só como é que fica falando rápido. Ever closed, and I'm going to take them with me. And I'm gonna take them with me. And I'm gonna take them with me.
and, na maioria das vezes, esse termo aqui, ó, and, essa primeira palavra dessa frase, na maioria das vezes, é pronunciado N. Só N. Simplesmente N. Inclusive, se eu quero falar você e eu, you and me, grava isso, porque quase, não diria todas, mas muitas palavras no inglês, a consoante final não tem força na hora da pronúncia. Aqui ele fala, and I'm gonna take them with me. Significa, eu vou levá-los. Take, levar, them, se referindo a eles, os clientes, with me, comigo. Então, I'm gonna take them with me. Vamos ouvir novamente esses primeiros 13 segundos de cena que nós já analisamos até aqui. Here's what's gonna happen. You're gonna give me back my promotion, and that's the last we're gonna talk about this. And why is that? Because if you don't, I'm gonna go across town and join Rick Peterson. I'm gonna approach every client I've ever closed, and I'm gonna take them with me. É isso aí. Comente aí se você entende tudo até esse instante. Vamos lá para a sequência dessa cena. You do that, and you'll force me to put you in front of the ethics board. Vamos lá. Ele meteu a ameaça e ela retrucou a ameaça. Ela disse o seguinte: You do that and you force me to put you in front of the ethics board. Olha só. You do that, você faz isso. You do that. And you force me, e você me forçará, vai me forçar. Preste muita atenção, aqui temos uma contração de you will. Tá ali, you force. You force. Quando você vê LL juntamente com um apóstrofo, que é o caso aqui, você sempre vai lembrar do will. É uma frase que indica futuro. Você faz isso. É como se fosse assim, se você fizer isso, não tem um C, tá bom? Mas é como se fosse. Você faz isso e eu vou... E eu vou não, né? E você me forçará. You will force me to put you... Colocar você in front of... De frente de... Em frente de... Ou em frente do... Por quê? Temos aqui the ethics board, que significa conselho de ética. Enfim, se você fizer isso, você me forçará a te colocar diante do conselho de ética. É isso que ela está dizendo. Vamos ouvir novamente. Ever closed, and I'm gonna take them with me. You do that, and you'll force me to put you in front of the ethics board. E aí, o Harvey diz o seguinte: I don't think you will. I don't think you will. Eu não acho que você vai. Só que aqui o vai, né, é o sentido de futuro. Will. I don't think you will. Eu não acho que você vai, né, enfim, fazer isso. E ela diz, and why not? E por que não? Então, I don't think you will, and why not? Force me to put you in front of the ethics board. I don't think you will. And why not? Because you were obligated to notify them the second I lied to Gerald, but you didn't. Vamos traduzir essa frase aqui, ó. Because é o porquê de resposta. Nós vimos que o porquê de pergunta é why, e agora o porquê de resposta é because. Because you were obligated to notify them. Porque você estava. Were significa verbo to be no passado, ser ou estar no passado. Você era obrigado, você estava obrigada, você foi obrigada. Enfim, aqui é você era, tá? Você era obrigada to notify them. Notificá-los. Enfim, porque você... Aqui como se fosse você seria, né? Obrigada a notificá-los. Preste muita atenção aqui, ó. The second I lied to Gerald. Segundo, eu menti pro Geraldo. But you didn't. Mas você não. But you didn't. E esse didn't, vale lembrar que ele está no passado. É um tipo de não no passado. Só para
enfatizar uma coisa aqui para não te confundir. Entenda uma coisa sobre o inglês. Dentro do inglês existe vários tipos de não. Não é igual no português que você bota lá um não, N-A-T-I-O e funciona em qualquer tempo. Não. No inglês nós temos o don't, por exemplo, que é o não que funciona somente no presente. Caso você não saiba disso, agora você está sabendo. Don't, esse termo que está aqui embaixo, você só utiliza ele em frases no presente. E detalhe, não é com tudo, você só usa com I, you, we e they. Caso você queira fazer uma frase negativa no presente com he, she, it, você vai usar outra palavra que é o doesn't. Então, don't e doesn't são os nãos do presente simples, tá? Caso você queira um não do futuro, vamos supor que você quer falar assim, eu não vou estudar. Usa esse termo aqui, ó. I won't study. Pronto, você tá dizendo agora o não no futuro. Para quem não sabe, esse won't que eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, é simplesmente uma junção de will com not. Will not vira won't. E esse outro não que você tá vendo aqui na cena é o didn't. Ele é um não do passado. O que eu estou te mostrando aqui? Que existe os nãos do presente, o não do futuro e o não do passado. Quando você entende isso, você para de ficar nessa pira, nessa neura. Quando é que eu uso no? Quando é que eu uso not? Entenda, você tem um não para cada tempo. Simplifica a forma de você visualizar isso. Aqui quando ele fala but you didn't, significa mas você não. Só que não é só mas você não fez alguma coisa. É um não no passado. É interessante porque dentro do inglês até o não tem o seu tempo verbal para ser encaixado numa frase. Toda essa frase aqui, ó, mas você foi obrigada a notificá-los. E segundo, eu menti pro Gerald, mas você não. Enfim, preste muita atenção aqui. Esse mas você foi obrigada, poderia ser um mas você seria obrigada, porque ele tá falando de possibilidades, tá? Como é que você faz para entender isso? Leia o contexto. O contexto sempre é soberano, sempre passa muito mais sentido do que as palavras citadas. Vamos para a próxima frase. You put me in front of the board right now. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte. You put me in front of the board right now. Você me coloca em frente do conselho exatamente agora, right now. Toda vez que alguém fala right now, você vai entender que é bem agora. Então, you put me in front of the board right now. Você me coloca diante do conselho agora, bem agora, right now. The board right now, I'll put you right up there with me. E aí ele mete a ameaça. I'll put you right up there with me. Então é o seguinte, se você me colocar no conselho de ética, o que ele está dizendo aqui? Eu vou te colocar bem aí comigo. É semelhante à ameaça que ele recebeu do Mike. Quem aí assistiu as últimas 4 aulas dessa série? Se você não assistiu, o link da playlist está aqui embaixo. A cena que o Mike ia ser dispensado e ele meteu uma ameaça ali pro Harvey e o Harvey acabou recontratando ele, reconsiderando, né? Aqui o Harvey tá fazendo a mesma coisa que ele acabou de aprender. Faz parte do mesmo episódio. Então aqui ele tá dizendo o seguinte, eu vou te colocar lá comigo. I'll put you right up there with me. Ele tá colocando o futuro ali. Mais uma vez, você tá vendo ali, I'll. Uma contração de I will. I will put you right up there. Eu vou te colocar bem ali with me. Do meu lado, comigo, né? Vamos lá. I'll give you your promotion. Ela fala aqui, eu não sei se você percebeu, mas tem um somzinho do L ali, né? Esse enfim, ela tá só iniciando a frase, mas é importante lembrar que I'll tem sim um som do L, tá? I'll give you your promotion. Eu te darei your promotion, sua promoção. Vamos então fazer o seguinte, vamos recapitular esses primeiros 34 segundos de cena que nós já analisamos até aqui.
Vamos assistir até aqui, esses primeiros 30 segundos. Comente aí se você entende tudo até aqui. Lembre-se, o foco não é só entender, mas avalie o seguinte: será que eu consigo pronunciar, falar cada uma dessas palavras da mesma forma que eles estão falando? É um exercício de prática, não é só lendo que você aprende a falar. Você precisa praticar junto. Vamos recapitular. Here's what's gonna happen. You're gonna give me back my promotion, and that's the last we're gonna talk about this. And why is that? Because if you don't, I'm gonna go across town and join Rick Peterson. I'm gonna approach every client I've ever closed, and I'm gonna take them with me. You do that, and you'll force me to put you in front of the ethics board. I don't think you will. And why not? Because you were obligated to notify them the second I lied to Gerald, but you didn't. You put me in front of the board right now, I'll put you right up there with me. I'll give you your promotion. Lá, continuando daqui. I'll give you your promotion. But you have to do something for me. But you have to do something for me. Mas você tem que fazer, but you have to do something, significa alguma coisa, algo. Mas você tem que fazer algo for me. Por mim ou pra mim, tanto faz. For, geralmente no sentido de por, ok? É importante entender isso. For é muito mais por do que para. For me é por mim, tá? É por consideração a mim. É interessante porque quando você fala que você trabalha para uma empresa, você usa for. I work for that company. Eu trabalho para aquela companhia. For, por a empresa, pela empresa, for. Então, quando ela fala, but you have to do something for me, mas você tem que fazer alguma coisa por mim. Você tem que fazer uma coisa, né? Enfim, esse something significa algo, alguma coisa, mas aqui é como se fosse uma coisa. Ela vai dar ali um pro bono pra ele. Olha só. Anything. Ele fala qualquer coisa. Anything. Pro bono. Pro bono. Enfim, pro bono, né? No português. Anything but that. Qualquer coisa menos isso. Entenda, but, aquele termo ali que tá ali no meio, não é apenas o mas no inglês, né? Tipo assim, I like beer, but I prefer wine. Eu gosto de cerveja, mas eu prefiro vinho. Esse but realmente significa mas. Porém, nessa frase, nesse contexto, significa qualquer coisa menos isso. Anything but that. Qualquer coisa menos isso, but that. Anything but that. Harvey, pro bono cases are how we as a firm show that we care about more than just ourselves. Harvey, pro bono cases are how we as a firm show that we care about more than just ourselves. É o seguinte, Harvey, é o nome dele, né? Pro bono cases, casos de pro bono, are how, são como, we as a firm, nós como uma firma, literalmente isso, nós como uma firma, show, na linha de baixo, significa o verbo mostrar, mostramos, apresentamos, that we care about, que, preste muita atenção porque eu falei que that significa isso, aquele, aquilo, né? Aqui nessa frase, that significa que. Então, mostramos que we care about, nós nos importamos. Esse about geralmente significa sobre, né? Só que preste atenção, quando você fala se importar, care, né? O verbo care, você sempre vai usar ele com about. Eu não sei se vocês se lembram daquela música do Michael Jackson, em que ele canta They don't care about us. Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar eles não se importam sobre nós. Só que esse sobre nós você vai traduzir para como? Eles não se importam com a gente, conosco. Aqui é mais ou menos o mesmo sentido. Você não vai traduzir para que nós nos importamos sobre mais. Não. É com mais. Esse about aqui vai ter que carregar o sentido do com. Por quê? Porque quando a gente fala o verbo se importar no português, a gente sempre utiliza o termo com. Então não dá para traduzir para sobre. Não tem sentido, não tem lógica. Eu não estou dizendo que about significa com, mas nesse contexto é como se fosse mesmo.
Então, Harvey, pro bono cases are how we as a firm show that we care about more than just ourselves. Harvey, casos pro bono são como nós, como uma firma, mostramos que nós nos importamos mais, mais than just ourselves, do que nós mesmos, do que só com nós mesmos, than just ourselves. Enfim, ela tá dizendo que aquele caso que ela tava dando para ele é uma forma ali de mostrar que eles, como uma firma, né, devem mostrar que eles se importam mais do que só com eles mesmos. E aí o Harvey diz o seguinte: I'm not saying we shouldn't do them. I'm not saying, eu não estou dizendo, é uma frase no presente contínuo, forma negativa. I'm not saying, eu não estou dizendo. We shouldn't, né? Não é nem afirmativa, é negativo de novo. We shouldn't do them. Nós não devíamos fazê-los, né? Se referindo aos casos. Eu não estou dizendo que nós não deveríamos fazê-los, assumir esses casos. E aí depois ele diz o seguinte: eu não estou dizendo que nós não devemos. I'm saying I shouldn't do them. Eu estou dizendo que eu não deveria fazê-los. I'm saying I shouldn't do them. Enfim, continuando. And it's how you can show me that you care about more than just yourself. And it's how, é como se fosse e assim, and it's how you can show me, que você pode me mostrar, that you care about more, que você se importa mais than just yourself, do que só consigo mesmo, do que só com você mesmo. Entenda, yourself é um pronome reflexivo, que significa você mesmo, si mesmo. Na frase aqui anterior, ela usou ourselves. Ourselves aqui, essa última palavra dessa frase aqui, significa nós mesmos. Então, geralmente carrega esse sentido do mesmos, né? Então, preste muita atenção aqui, ó. Are how we as a firm show that we care about more than just ourselves. I'm not saying we shouldn't do them. I'm saying I shouldn't do them. And it's how you can show me that you care about more than just yourself. E é assim que você pode me mostrar que você se importa mais do que consigo mesmo, do que com você mesmo? You'll handle this yourself. You will not pass it off. Absolutely. Bom, essas são as últimas frases dessa cena, mas vamos analisar aqui essa daqui, ó. You handle this yourself. Quando ela fala you handle, você vai lidar this com isso, você vai lidar com isso, yourself. Esse yourself, eu acabei de falar que significa você mesmo, a si mesmo. Só que aqui é um sentido de algo que ele terá que fazer por conta própria, sozinho, por si mesmo. Aqui é por conta própria, então, ó, você vai lidar com isso sozinho. Qual que é o sentido que ela tá querendo passar pra ele aqui nessa fala? Pra resolver isso sozinho, pegar esse caso e resolver sozinho e não passar para outra pessoa fazer, que, se eu não me engano, é exatamente o que ele faz. Ele passa isso pro Mike, sendo que a Jéssica mandou ele resolver isso sozinho, por conta própria. You handle this. Você vai lidar com isso yourself, sozinho, por conta própria. Handle this yourself. You will not pass it off. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Vamos supor que você quer falar assim: eu estudo sozinho. Claro, você não vai usar yourself, você vai usar o termo myself. Quando você diz I study myself, eu tô dando um exemplo aqui, ó. Por exemplo, I study by myself. Vamos supor que você quer dizer que você estuda sozinho. Você pode dizer desse modo: I study by myself. Não é sozinho de solidão, sozinho, solitário, lobo solitário. Não, aqui é um sozinho no sentido de por conta própria, por mim mesmo, autodidata. I study by myself. Inclusive, não é o que eu te aconselho. Você que gosta de estudar sozinho aí, lobo solitário, nômade da internet, sai colhendo conteúdo sozinho, dá conta sozinho, bate no peito, fala que não precisa de acompanhamento.
Você precisa sim de algo gradativo, ok? Mas o que eu quero te dizer aqui é que quando você quiser usar o myself, que é o pronome flexível de minha pessoa, né? Meu. Você pode usar ele nesse sentido de algo que você faz por conta própria. É por você, você não precisa de outra pessoa. Então, I do it by myself. Eu faço isso por conta própria. Sozinho, certo? Por exemplo, vamos supor que eu quero perguntar se você mora sozinho. Eu não pergunto do you live alone. Eu não pergunto desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque alone é um sentido de solidão, sozinho, não tem ninguém. Vamos supor que eu quero saber o seguinte, eu quero saber se você mora sozinho, no sentido de, tipo assim, você se vira sozinho, aí seria um do you live by yourself? Seria desse jeito, gente. Então, dificilmente você vai ver isso aqui, ó, do you live alone? Não, do you live by yourself? Você mora sozinho no sentido de você lida com isso por conta própria. Grava isso aí pra você não esquecer. Então ela tá dizendo pra ele aqui, ó, você vai lidar com isso por conta própria. You'll handle this yourself. You will not pass it off. E ela diz, you will not pass it off. Ela já conhece ele, ela já sabe que ele já tava pensando em passar isso pra alguém. Este phrasal verb pass off é o sentido de passar algo pra alguém. Passar pra outra pessoa. É exatamente o que ele tava pensando em fazer, né? E ela diz, you will not. Pra quem não sabe, o will not você pode contrair para won't, foi exatamente o que eu falei agora há pouco, e pass off, passar algo pra alguém. Então você não vai passar isso. You will not pass it off. E aí ele fala no final, absolutely. Absolutely. E assim a cena se encerra. Significa absolutamente. Absolutely. Bem, eu gostaria que você comentasse aí o que você achou desta cena, desta aula de hoje. Nós vamos fazer o seguinte, vamos assistir ela inteira agora com legendas em inglês. Entenda uma coisa, se você ainda sente que está difícil, eu te convido a fazer o seguinte, assista pausando esta aula, volte quantas vezes forem necessárias, não tem problema algum você revisar várias vezes o mesmo assunto, ok? Não seja orgulhoso, volte, enfrente as suas dificuldades e gaste tempo até você se acostumar com essas palavras, essas estruturas. Não se cobre a querer dominar tudo isso aqui só assistindo isso aqui uma única vez. Repita, reproduza, refaça, reassista quantas vezes forem necessárias. Vamos reassistir essa cena inteira e depois assistir sem legendas. Let's go! Here's what's gonna happen. You're gonna give me back my promotion, and that's the last we're gonna talk about this. And why is that? Because if you don't, I'm gonna go across town and join Rick Peterson. I'm gonna approach every client I've ever closed, and I'm gonna take them with me. You do that, and you'll force me to put you in front of the ethics board. I don't think you will. And why not? Because you were obligated to notify them the second I lied to Gerald, but you didn't. You put me in front of the board right now, I'll put you right up there with me. I'll give you your promotion. But you have to do something for me. Anything. Pro bono. Anything but that. Harvey, pro bono cases are how we as a firm show that we care about more than just ourselves. I'm not saying we shouldn't do them. I'm saying I shouldn't do them. And it's how you can show me that you care about more than just yourself. You'll handle this yourself. You will not pass it off. Absolutely. Agora, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Comente aí o quanto que você consegue entender agora, de 0 a 100%. O quanto que você consegue entender agora dessa cena sem legendas. Let's go. Here's what's gonna happen. You're gonna give me back my promotion, and that's the last we're gonna talk about this. And why is that? Because if you don't, I'm gonna go across town and join Rick Peterson. I'm gonna approach every client I've ever closed, and I'm gonna take them with me. You do that, and you'll force me to put you in front of the ethics board. I don't think you will. And why not? Because you were obligated to notify them the second I lied to Gerald, but you didn't. You put me in front of the board right now, I'll put you right up there with me. I'll give you your promotion. But you have to do something for me. Anything.
Pro bono. Anything but that. Harvey, pro bono cases are how we as a firm show that we care about more than just ourselves. I'm not saying we shouldn't do them. I'm saying I shouldn't do them. And it's how you can show me that you care about more than just yourself. You'll handle this yourself. You will not pass it off. Absolutely. É isso aí, people! Comente aí o que você achou dessa aula. Quinta aula da série Suits. Eu te convido a vir aqui no canal, conhecer as nossas playlists. Tem uma playlist gigante aqui de inglês com filmes. Temos a playlist de inglês com Suits, a playlist de inglês com músicas, de inglês com Friends. Todas essas estão disponíveis aqui no canal, você pode acessá-las e maratonar as aulas aqui do canal. Agora eu quero falar aqui com você que quer elevar o seu nível de estudo a um outro patamar. Estudar de modo gradativo, sair dos vídeos aleatórios do YouTube e aprender de modo gradativo. Dominar de fato, dominar, não aprender só a teoria. Dominar de fato todas as estruturas do inglês. Conseguir assistir cenas como essas e não ter dificuldade alguma de compreensão. Se você está aqui me assistindo com esse objetivo, eu quero aprender inglês, eu quero sair desse nível que eu tô, eu quero pelo menos até daqui 6 meses dominar o nível básico. Se você tá nesse compromisso, se você quer começar a aprender inglês de fato, enfim, eu quero te convidar para conhecer o curso de inglês para iniciantes, que nós abrimos as inscrições recentemente. O link está disponível aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês para iniciantes. E eu quero falar uma coisa aqui, ó. Por mais que o título ali esteja Inglês para Iniciantes, esse curso não é só básico, ele não é apenas para iniciantes, ele não é só para quem está começando, ele é tanto para você que está aqui me assistindo, que está no nível básico, você que está no nível intermediário, ou você que é nível avançado, você que já está em um patamar de costume, meses, anos já habituado com o inglês. O curso é para qualquer nível. A jornada não é limitada. O curso ele vai do 0 à fluência. É um curso completo. Como que esse curso funciona? Eu quero que você preste atenção nesse exato momento, porque eu vou mostrar aqui a plataforma do curso, como que ele funciona. Ele funciona num formato diferente. Ele é um formato de assinatura. Você assina um valor mensal e você tem acesso a tudo, nada bloqueado, tá? Não é igual outros cursos que você vê por aí, talvez, que te entrega ali só uma parte, aí depois você tem que desbloquear o resto, pagar mais. Não, você vai pagar um valor mensal e você vai ter acesso a tudo, absolutamente tudo, do 0 à fluência, os bônus e todo o conteúdo que nós atualizamos semanalmente. Semanalmente estamos melhorando a plataforma, atualizando aulas, acrescentando bônus, coisas novas. Você está mais que convidado para conhecer a jornada do inglês para iniciantes. Eu gostaria que você prestasse muita atenção neste vídeo em que eu apresento a plataforma. A plataforma é muito semelhante à plataforma da Netflix. Dá só uma olhada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes. A jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real. Aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar e, além disso, em todo tempo
tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada. Cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também é semelhante. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês, ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora! É isso aí, meus amigos! As inscrições estão abertas e essa condição que você viu aí de R$ 29,90 é a primeira vez na história que eu faço uma coisa dessa. Quem aí me acompanha sabe, a jornada do Zero à Fluência, o formato para você se inscrever era completamente diferente. Você comprava o curso inteiro já com acesso para sempre. Nós fizemos esse formato exatamente para ajudar mais pessoas que não tinham condições de entrar ali por um valor de R$100 por mês. Enfim, nós abrimos essa condição de R$ 29,90, ela vai ficar por um tempo limitado. Então você que está aí com interesse em se inscrever, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda mensagem para mim lá no meu Instagram. Vai lá, teacher.murilo, me manda sua pergunta, me manda sua dúvida. Se você quiser saber como funcionam as aulas, enfim, manda mensagem para mim. E se você tá em dúvida aí, eu quero testar, mas eu tô em dúvida se eu assumo esse compromisso, é exatamente o que eu falei aqui no vídeo. Você pode cancelar quando você quiser. Nos primeiros 7 dias você pode pedir o reembolso da sua compra. Não tem problema algum se você não se identificar com a metodologia. Essa é uma jornada que nós trabalhamos massivamente desde 2020, aperfeiçoá-la e de fato conduzir cada pessoa do absoluto zero à fluência plena. Você clicando aí no link teachermurilo.com/inglês para iniciantes, lá você vai ver os casos, as situações, os depoimentos de alunos que estão conosco já desde 2020 para cá. Então clique aí e embarque nessa jornada comigo. Muito obrigado pela sua atenção. Não saia desse vídeo, não saia dessa aula sem deixar o seu like. E detalhe, se você ainda não se inscreveu, não ativou as notificações, tá rolando aula nova todo dia, e tá tendo aula de manhã, de noite, de tarde. Se você não tá recebendo as notificações, desativa a inscrição e ativa novamente e aperta o botão do sininho para você receber as notificações. E se você quiser fazer parte do meu grupo de estudos lá no WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você, teachermurilo.com/inglês da vida real. Clique lá, se inscreva, é totalmente gratuito. Lá você pode também falar comigo. Muito obrigado pela sua atenção e tamo together. Vamos lá, manda ver, vamos lá, manda ver, vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, é demais, ô gatinha, é demais.